Estamos de volta com o nosso Gerson Convida, o seu podcast de todas as semanas, onde a gente traz aqui convidados especiais para falar com a gente, para bater um papo, para trocar uma ideia. Hoje eu tenho mais um convidado importante, um grande amigo que você já vai ficar sabendo. Mas antes eu quero convidar você para participar do nosso programa. Compartilhe esse vídeo, dê um like, divulgue o Gerson Convida, esse podcast aqui em Goiverê. E hoje o nosso convidado, então, como eu disse, é um amigo. E eu quero que ele se apresente aqui, ó. José Antônio Pereira. É isso? É isso aí, Gerson. Grande prazer e uma honra, realmente, ser convidado para estar aqui nesse momento maravilhoso, onde vamos certamente trocar umas ideias, um bate-papo descontraído. Eu sou da descontração, percebo pelo meu trabalho na igreja, na comunidade. Eu sempre sou, como eu sempre costumo dizer, o arroz com feijão. Aquela coisa simples, né? Mas profunda e muita sinceridade. Então, espero que essa nossa conversa, esse nosso papo, seja um papo desta forma, descontraído, como é a nossa amizade também, né? De tantos anos, graças a Deus. Estou aqui à disposição. E vai ser nesse compasso, Que né? bom, Nesse que bom, compasso que bom. de bate-papo entre amigos. Isso. Na verdade, o Zé Antônio é meu amigo já desde criança, né, Zé Antônio? Desde criança. Filho do seu Bandeira, filho da dona Nazaré. Exatamente. Morava na Água do 10, é isso? Isso mesmo. a 8 quilômetros aqui de Goiânia, né? E por muitas vezes, aqui na cidade, por morar na área rural, eu tomei muito cafezinho na Dona Maria Neuza ali, com o seu João de Brito, na 19 de agosto, com a esquina Pedro Parigô? Pedro Parigô. Pedro Parigô. Tinha oficina ali do seu João, né? Nossa amizade já era dali, né? Depois de escola e tudo. Zé, você... Até quantos anos você morou lá na Água do 10? Até 14 anos. Até os 14 anos. Então já veio para a cidade adolescente já. Eu morava ali, fiz o primário, acabei com 9 anos de idade, 9, 10 anos por ali, né? Na época, você começava aos 6 anos, né? Fazia o primeiro, segundo ano ali, terceiro, quarto. Então, com 9, 10 anos, aí eu comecei a estudar a quinta série na época, aqui na cidade de Goiânia, né? E aí eu ficava assim, meio que itinerante. Na casa de um, na casa de outro, indo para casa. Naquele tempo daqui na Água do 10, de ônibus nós gastávamos meia hora, porque era chão, Era né? chão, estrada e de chão. cada 500 metros tinha um ponto de ônibus que parava, né? Morava muita gente na zona rural, né? Muita gente. A Água do 10, nós tínhamos uma capela lá. Na capela era... Eu sou muito ligado à Congregação Mariana, e meu pai, teu pai também foi fundador, seu João. Nós tínhamos ali, acho que mais de 100 congregados marianos na capela, só para você ter uma ideia. A igreja lotava nas missas com o padre Luiz de Paoli na época, né? Então era muita gente mesmo. E naquela época, então nesse período que eu vim para cá, eu fiquei 3 a 4 anos morando em casa de pessoas para estudar aqui. Certo. Ia para casa às vezes no final de semana, às vezes tinha aula que nem no Premem 1, quando iniciou. Tínhamos aula na parte da manhã e na parte da tarde. Parte da manhã e na parte da tarde, é isso mesmo. Tinha educação para o lar, tinha artes industriais, tinha aquela coisa toda. E aí obrigava-se a ficar aqui. Então você ficava se servindo da casa de parentes, de amigos. Eu tive essa experiência, já foi muito difícil, sabe? Que bacana. Bom ao mesmo tempo, assim, por ser muito bem acolhido. E, por outro lado, a dificuldade de ficar longe de casa, né? Você saía na segunda-feira, só voltava no sábado, na sexta-feira, né? Pois é. Zé Antônio, você tem uma irmandade grande. Seu Bandeira e a dona Zé tiveram quantos filhos? 5. 5 filhos? Eu sou o mais velho de 5, né? E foi tudo assim, uma escadinha mesmo, sabe? Cada ano... É o Zé Antônio, Zacarias, Elizabeth, a Beth, Marta, a Marta e o Lázaro, né? E o Lázaro, que é o mais novo. Caçula, né? Caçula. Então, 5 irmãos. 5 irmãos. Bem, você veio para a cidade aos 14 anos, a sua família veio junto também? Junto. Aí meu pai comprou uma casa aqui, né? E onde a gente morou... Meu pai morou nessa casa até o falecimento dele, né? Certo. Na João de Oliveira Dias. Então, vocês moraram ali na João de Oliveira Dias, aqui em Goiverê. Como é que foi? Você falou que já com 14 anos você frequentava as missas ali na Água do 10, Sim. Era congregado mariano. Explica aqui para o pessoal que está nos acompanhando o que é a congregação mariana, Zé Antônio. Isso. Nessa época, que eu estava ainda na Água do 10, tinha a congregação mariana, que era meu pai que frequentava, né? Porque naquela época existia o congregado mariano
e as filhas de Maria. O congregado mariano, só os homens. E eles tinham um uniforme, já. Era camisa branca, de preferência de manga comprida, e calça azul. E o distintivozinho aqui, ó, a Cristo por Maria, né? E aquilo era lindo de ver. As fotos que você vê daquela época é coisa muito bonita. Eu fui entrar na congregação mariana em 1980, quando eu já tinha 18 anos. Certo. Aí eu já era muito jovem e não tinha a juventude como tem hoje, que tem o JAN, né? Naquele tempo era só congregados, era misto de jovem. Aí já tinha, em 80 já tinha, era homens, mulheres, tudo misturado, congregados marianos, como é hoje. E eu entrei aos 18 anos, até surpreendeu muita gente, porque eu era muito jovem na época, no meio de senhores já de 45, 50 para cima. Eu tinha 18, né? Mas foi uma experiência fantástica que me deu todo o alicerce para a minha vida cristã até hoje. Inclusive você, pelo que a gente sabe da história, Zé, e sempre você já falou isso em algumas vezes, eu tive a oportunidade de ouvir, muito devoto a Nossa Senhora. Ah, sim, isso sim. Eu penso que seja berço, porque eu me emociono quando falo de Nossa Senhora. Mas eu fui criado assim, Gerson, de uma maneira que desde criança, nos 5 irmãos, antes de chegar aos 5, nós éramos, né, menor, mas quando a gente já tinha consciência ali aos 5, 6 anos de idade, a gente rezava o terço com o papai e a mamãe toda noite. Era assim, rodeava a cama, eles estavam ali, meu pai e minha mãe sentados na cama, os filhos sentavam ao lado. Essa imagem fica muito firme na minha mente, sabe? E ali rezava o terço todo dia. Aí, terminada a oração do terço, era benção papai, benção mamãe. Aí tinha um quarto para os meninos, eu, Zacarias e o Lázaro, e um quarto para as meninas. Muito simples, uma casa de sítio muito simples, sem forro, né? Mas assim, e aí era a luz de lamparina, e todo mundo ia dormir e estava tudo certo, entendeu? Era assim, a gente foi criado nesse carisma mariano. E depois, com o passar do tempo, eu fui me aprofundando mais ainda, né? E como eu comecei aos 18, já na congregação mariana, já exemplo do meu pai, que era congregado, aí criou-se assim um estudo, eu consegui me aprofundar bem no tema de Nossa Senhora Maria. E o que leva realmente assim a esse sentimento, essa fé, essa devoção à Nossa Senhora, Zé Antônio? A gente, como católico, às vezes é até criticado, né? Por essa paixão que nós temos por Nossa Senhora, né? E é uma paixão mesmo, Gerson. Porque a adoração só a Jesus Cristo. Ele é o nosso Todo-Poderoso. Então, há muito conflito, às vezes, em torno disso. E eu respeito, sabe? Porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Tanto nos ambientes que eu sou chamado para celebrar, para fazer bênção, eu sempre conclamo e chamo o nome de Nossa Senhora. Porque, como você fez a pergunta, o que leva a essa devoção? Eu me baseio muito no primeiro milagre de Jesus. Veja bem, Maria foi convidada, a palavra de São João vai dizer isso, São João Evangelista vai dizer, Maria fora convidada a uma festa de casamento. Quer dizer, ela é convidada a estar na nossa festa, na minha casa, na sua casa, na casa de todo mundo. As famílias têm problema? Tem, todos têm problema. Essa casa é a casa comum, que é meu coração, que é a vida que eu tenho. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, quando eu convido Maria a morar na minha casa, quando eu convido ela para a minha casa, eu estou convidando alguém que vai me socorrer nos momentos de mais necessidade. Por exemplo, Maria, ela foi a que percebeu que faltava o vinho naquela festa. Os noivos nem tiveram ideia daquilo. A palavra de Deus não vai dizer que os noivos ficaram sabendo. Quer dizer, que mesmo antes que algo ruim venha acontecer, frustrante, Maria já conduziu aquilo até Jesus. Tudo bem. Vamos dizer, mas não precisamos de intercessores. Respeito, mas eu, particularmente, eu vejo Maria como intercessora na minha vida sempre. Então, eu tenho certeza que eu já saí de muitas situações sem nem ter percebido, porque Nossa Senhora foi até Jesus e disse, olha, esse teu filho, ele pode passar por uma determinada frustração. E antes que ela acontecesse, Jesus tomou conta. Mas ele primeiro observou o seguinte, será que ele está enchendo talhas? A palavra fala, né? Porque Jesus não faz o milagre, está tudo certo. Ele vai dizer o seguinte, encham talhas. Quer dizer, ele quer a minha participação, eu estou participação. Quer dizer, Maria não é suficiente. Ela é intercessora, mas ela não é suficiente. Então, é necessário a ação de Nossa Senhora, a ação minha, para que o milagre aconteça. Fazer a vontade de Deus, primeiramente. Tá certo. Você, com 18 anos, já participando desse movimento. Seus irmãos também participavam, José? Não.
Não. Só eu. É interessante, já. Talvez seja interessante eu falar disso. Eu comecei a namorar com a Luzia há 18 anos. E tinha o Juque. Lembra do Juque? Grupo de jovens, eu né, sempre Juque? fui obediente à minha esposa, né? Até hoje, né? Claro, né? E aí, eu já comecei daquele tempo, já percebi que eu ia ser pau-mandado. Ia ser adquirido pela Luzia. Exatamente, é. Aí, o que aconteceu? Isso era 1980, um tempo bastante, assim, muito criterioso na questão de namoro. Os pais ficavam na sala cuidando dos filhos para namorar, não deixava sair para ir no cinema junto, tinha que ir com acompanhante. Nós chamava daquele tempo de vai segurar a vela, tipo assim, aquelas coisas da época que muita gente que vai ouvir isso aqui não vai entender, muito jovem. Então, alguém ia junto para poder cuidar, tipo assim, né? E aconteceu o seguinte, eu estava firme no Juc naquela época, do Comusa, toda aquela situação, estava muito bacana, funcionando. Conheci a Luzia, os pais dela não deixavam ela ir nas Nos reuniões encontros, do nas Juc. reuniões. Você vê que incrível, a partir do momento, alguém que vai ouvir isso aqui vai se identificar com isso. Começou a namorar, mudou a rotina daquela casa. Então, enquanto a Luzia não namorava, ela podia ir em qualquer lugar com as irmãs. Quando ela começou a namorar, ela não podia frequentar os mesmos lugares que eu estava. E assim não era só comigo, era vários relacionamentos daquela época era assim. E o que aconteceu? Minha opção, eu não queria deixar de participar de algo da igreja. E o que me conduziu à congregação mariana foi justamente isso. Eu busquei uma outra opção, que não fosse o Juc. E aí, por coincidência, eu ia namorar a Luzia. Inclusive na rua que eu moro hoje. Os pais moravam na mesma rua, pertinho de onde eu moro hoje. E ali tinha um grupo de reflexão. E no grupo de reflexão eu ia namorar com ela, lá eu ia no grupo. Você vê como é que o namoro daquele tempo era um namoro totalmente diferente, né? Bem diferente. Bem diferente, né, né, Gerson? Aí eu saía dali, eu chegava para namorar minha sogra. Vamos no grupo de reflexão? Vamos. Aí ia com a Luzia e ela no grupo. E no grupo conheci o seu Antônio Cândido de Carvalho, que era presidente da congregação na época. O seu Antônio já faleceu. O seu Antônio Cândido foi presidente do CAEP depois, ele que junto com o seu Antônio Sestac, construiu o Salão Paroquial, lembra dessa história? Esse seu Antônio ele foi um canal de graça na minha vida e ele me conduziu para a congregação. Você não quer participar na congregação mariana? Porque ali durante os grupos de reflexão, eu tinha uma facilidade de falar um pouco da palavra de Deus. E aí ele percebeu esse lado e falou assim, mas você é bom. Ele até brincava assim, você vai ser um bom secretário, porque você é de caneta. É o jeito antigo de falar, né? Mineirão de falar, né? Aí eu fui para a congregação. Aí comecei a ser secretário e foi assim. Por isso que em 80 eu fui participar, foi justamente por esses desígnios, que eu vejo que é coisa de Deus mesmo. Porque a gente imagina assim, foi porque eu fui namorar e no namoro não era assim, tinha que ser diferente, porque eu fui no grupo de... Não, tudo isso é história. É Deus que coloca você no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E esse relacionamento com a Luzia, foi um momento também muito, vamos dizer, muito firme na sua vida, porque você poderia fazer até por essa sua ligação católica, poderia até, de repente, ir para um seminário, ser um padre e tal, e de repente você encontrou a Luzia nesse caminho aí. Foi. Exatamente. Eu nunca tive... Quando eu ainda era muito criança, 8, 9 anos, teve as missões na Água do 10. E alguns freios ficaram na minha casa, na casa do meu pai. E aí aquilo me deu me despertou uma vocação pro sacerdócio. Só que foi coisa rápida, não imaginava. Aí depois eu virei adolescente, falei, não é para mim, meu caminho é outro, né? Aí conheci a Luzia e já não tinha mesmo mais assim a vocação sacerdotal. Mas parece que alguma coisa me convidava, sabe, Gerson? Volte e meia eu encontrava na Diocese de Camorão, nas reuniões de assembleias, alguns diáconos, como o diácono Arthur, que era de Araruna, que já faleceu, e o Mercir. E eu via aqueles diáconos participando da celebração da missa, né? E eu falava, esses caras não é padre. E no meu subconsciente, aquilo era muito interessante, mas eu nunca imaginei que eu fosse um dia ser convidado ao diaconato. E aí chegou um dia que realmente, não sei se estou adiantando a entrevista, mas chegou um dia que o padre Ivan chegou para mim e me disse, eu nem era ministro da Eucaristia, isso foi aí por 2009, 2008, ele falou, eu preciso que você faça um curso de ministro da Eucaristia, porque eu tenho alguma coisa a nível diocesano para você. Eu falei, então me disse que quero, eu não posso falar. Faz o curso de ministro primeiro. Eu, na época, estava fazendo teologia pastoral, lá em Camorão. Aí fiz. Eu não tinha pretensão nem de ser ministro. Para mim estava bom como estava, eu estava trabalhando bem como
como congregado mariano, fazendo minha tarefa, fui coordenador diocesano dos marianos, então, enfim. Mas daí veio essa proposta, eu fui e fiz o curso de ministro. A partir do curso de ministro, quando estava na metade, ele chegou com uma fala que estava abrindo uma escola diaconal e que eu era um dos apontados aqui pela paróquia de Goirê. Porque o diaconato, Gerson, ele não é eu querer ser. Por exemplo, diferente de padre. Por exemplo, o jovem está com 14, 15 anos, 16, 17, 18, não tem idade, até 20, 30 anos. Ele despertou a vocação, ele manifesta. Ele se manifesta. Ele se eu manifesta. quero ir para o seminário. Agora, o diácono não é assim, o dia que eu me aposentar, eu quero ser diácono permanente. Não é assim. Ele sai do meio do povo para servir o povo. Então, ele é escolhido pelo povo ou por uma parcela, né? E aí, se você aceita, ótimo. Se você não aceita, na verdade, dentro do critério mesmo correto, ninguém nem vai ficar sabendo se você foi ou não foi chamado. Como, por exemplo, pode ter sido algumas pessoas de Goiânia que foram chamadas, ou de outras regiões, que ninguém nunca ficou sabendo. Porque no dia que o padre Ivan falou comigo, ele falou, olha, é segredo, você não pode falar para ninguém, você vai falar com a tua família, se a esposa aceita, os filhos aceitam, né? Porque tem todo um aval da família. A partir daí, se você disser não, morreu a conversa e ninguém nem vai ficar sabendo que um dia você foi chamado. O critério é esse. Mas existe também algumas situações em que as pessoas forçam um pouquinho para o padre chamar ele para, sabe? Infelizmente tem disso, né? Mas que seja bom, que for para o bem, ótimo, né? Isso for uma pessoa de boa. Nessa sua decisão, Zé, você já é casado, pai de família, já tem uma vocação familiar e de repente chega um convite para você, além daquilo que você já faz, se dedicar mais à igreja. Como que é esse momento? O que você sentiu aí? Como é que foi essa decisão de falar, não, eu topo a parada? Eu acho assim, Gerson, o caminho da palavra de Deus vai dizer, se você colocou a mão no arado, não olhe para trás mais. E também tem aquele canto que diz assim, o barco está em alto mar, então você tem que tocar para frente. Mas o que mais me chama a atenção na palavra de Deus sobre isso é aquele do compromisso, é quando chega um jovem, um dos evangelistas vai dizer um jovem, outro diz lá um homem, porque tem os evangelhos sinóticos, né, que são 4 evangelistas, 3 são sinóticos porque são semelhantes, né? Então, tem 2 deles que vai falar de uma forma diferente, mas vamos usar o jovem. Então, chegou o jovem para Jesus e falou, o que eu devo fazer para merecer a eternidade? Aí ele vai dizer assim, observa os mandamentos. Ele fala, já observo todos os mandamentos. Aí a pessoa responde a Jesus. Jesus vai dizer para ele, então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí ele achou que era muito. Então ele voltou. Se ele tivesse dito, eu já vendi tudo que tem e dei aos pobres, Jesus ia arrumar uma outra coisa para ele seguir o caminho. Então esse caminho de Deus é assim. É claro que nós não vamos abrir mão da nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver. A gente tem tudo isso aí. Tem que estudar, a gente tem que desenvolver nossos talentos. Mas o caminho de Deus é assim. Quando o convite chega, você não tem como recuar, sabe? Então, eu vejo dessa forma. É claro que eu respeito pessoas que às vezes falam assim, não, para mim basta isso aqui, está tudo bem. Hoje, por exemplo, eu recuso muitas coisas, porque realmente eu não dou conta. Mas é porque eu não dou conta. Mas se fisicamente eu aguentasse, eu ia mais fundo. Então, quando eu recebi o chamado, eu achei puxado. Eu achei que ia ser bastante difícil. Mas eu não... vou, tipo assim, na gira de hoje, vou pagar para ver, né? E fez o curso. O curso para o diaconato, o meu durou 4 anos e meio, depois foi para 5, com umas outras coisinhas lá que a gente vai... Alguns apêndices que fica para depois. Mas, assim, se até na hora do bispo estar ali me dizendo, igual no casamento, no matrimônio, você pode falar sim ou não. Você pode estudar tudo isso, chegar no dia e você falar assim, não. Eu não tudo estudei, tudo certo, mas não é o que eu quero. Diante desse chamado de Deus, você ainda se sente livre para dizer sim ou não. Tem, exatamente. Tem exatamente. Você tem toda a liberdade do mundo para isso, né? Como é que foi a família nesse momento? O convite chegou. Você tem que compartilhar com a sua esposa. É isso Como é que foi esse momento, Zé Antônio? O que a família falou? O que a família apresentou para você nessa sua decisão aí? Quer ver, está 10 anos que eu me ordenei, com mais 5 anos, 15 anos atrás, vamos voltar 17 anos atrás, né? Então, o Juninho hoje está com... O Juninho é de 94, o Juninho hoje tem 31 anos, né? 31 anos.
Então, ele tinha, na época, ele era adolescente. Aí, a única coisa que eu ouvi da boca dele foi o seguinte, me cochichando para a mãe dele, falou assim, será que o pessoal não vai me chamar de filho, na escola de filho do padre? A única coisa que foi assim, sabe? Que eu fiquei meio assim, falei, Juninho, mas se você achar que o pai não deve, tem que ser 100% a família. A Michele e a Luzia se alegrou na hora, né? Meus pais, então, nem se fala. Porque quando uma família vê um filho se ordenar padre, é uma graça, é uma bênção, é uma alegria. Quando alguém é chamado, quer dizer, você foi um escolhido, você não... É muito privilégio, Gerson. Então, é até difícil de dizer não, mas é necessário às vezes. Como muitos começam o diaconato, 1 ano, 2 anos, e ele fala, pô, não é minha praia, não é isso aqui, entendeu? E volta atrás, está tudo certo, entendeu? Mas a família se alegrou muito. Se alegrou muito. Agora, você já há muitos anos trabalhava lá na Ótica Oriente, do né? Sérgio, seu Antônio. Do Sérgio, do seu bacana, Antônio. muito bom. Como é que foi? Uma família para mim ali. Como é que foi essa decisão? Porque, afinal de contas, você trabalha numa empresa e, a partir dali, você também tem essa responsabilidade de estar ajudando na igreja, ser um diácono da igreja. Como é que foi essa relação ali com o pessoal que trabalhava com você, Zé Antônio? Ô, Gerson, a relação minha com a Oriente foi muito forte. Eu entrei na Oriente, logo que eu cheguei na Igreja, aos 14 anos, 14 anos e meio, por ali mais ou menos, quase 15 anos. Então, o primeiro contato que eu tive foi com o São Antônio. Depois o Sérgio, que estava fazendo uma formação ótica em São Paulo, ficou lá um tempo na Barra da Liberdade, chegou também, né? Os dois ali. Eu sou muito parceiro. Ele foi uma família para mim, um aprendizado muito grande. E logo, não demorou muito, eu deixei de ser entre aspas, um funcionário direto da Oriente. Eu passei a ser alguém que trabalhava ali terceirizado. Eu trabalhava por minha conta, prestava serviço para o Oriente, ele me dava um espaço para eu trabalhar. A gente fazia um bem bolado ali quanto ao financeiro, dos dois lados, né? E eu tinha uma liberdade. Eu sempre tive comigo, assim, algo assim de independência, sabe? Não que eu não gosto de ser mandado, porque eu tinha obediência plena e total, e o Sérgio vai ouvir isso aqui, vai saber disso. Tanto a gente conversava muito sobre tudo isso. Mas eu sempre tive vontade, assim, de ter o meu tempo, até por causa da igreja mesmo. Porque muitas vezes eu tinha que sair sexta-feira para um retiro, por exemplo. Que eu fiz muito isso, a congregação mariana me levou ao Jan, né? Do Jan aos casais, nós tivemos uma história muito bonita dentro ali, então tomava muito tempo meus finais de semana. E eu não tinha nunca tive problema com a empresa sobre isso, porque eu me acostumei assim. Papai vinha para o Goiânia e falava assim, eu falo Goiânia até hoje, não falo Goiôerê, né? Porque a gente acostumou com aquela fala de infância, né? Papai vinha para Goiânia e falava assim, você vai carpir esse capão de mandioca aqui, vai se limpar o mato desse capão de mandioca, essa é a tarefa. Quando eu chegar à tarde, quero pronto. Então, eu falava assim com o Sérgio, aí com o seu Antônio, falava assim, sexta-feira à noite eu tenho que sair, depois do almoço, à tarde, no meio da tarde. Então, tudo que tenho que entregar no sexta e no sábado, eu vou deixar pronto, porque eu compensava já anteriormente, assim como eu fazia, já aprendi isso desde criança, né? Então, por isso que eu falo que a casa forma caráter. A nossa a educação de criança, ela forma caráter. Por isso que hoje, quando a gente fala assim para a criança, eu falo para meus netos, ajuda nisso aqui, carrega aquilo ali, às vezes eu posso fazer sozinho. Mas eles precisam fazer para formar caráter. E eu formei caráter desde a minha infância, na roça, e caráter na Oriente, ali, trabalhando dessa forma. Então, eu cuidava de tudo, eu não queria reclamação. Eu queria chegar na sexta-feira, sair do meu trabalho com a consciência tranquila para lá. E quando veio o diaconato, não foi diferente. Eu falei, eu tinha aulas no sábado, né? Eu saía sexta-feira à noite, já sábado eu não trabalhava. Uma vez por mês isso, né? Sábado e domingo era aula em Campo Mourão. E nunca tive problema nesse sentido. Por quê? Porque, de certa forma, eu compensava tudo que eu tinha que fazer para não dar o que falar no sistema antigo de dizer, né? E foi legal, eles me aceitaram. Na época, próprios colegas da Oriente, eles respeitaram muito o Sérgio São Antônio. O São Antônio já não estava mais nessa época, estava só o Sérgio. Mas foi assim, eu sempre tive muita sorte na vida, nesse sentido, sabe? Eu nunca fui assim, preso às coisas. Só que, por outro lado, fui muito responsável para não deixar nada para trás também. Olha só, dessa forma. Depoimento importante e forte, né, gente? Isso é bom, a gente vê assim um cara que é da comunidade, né, conhecido de todo mundo aí,
falando palavras tão firmes assim, isso nos dá muita alegria. E, como eu disse, é um amigo, um irmão falando aqui com certeza. com a gente aqui no programa. Agora, Zé Antônio, a vida do dia a dia não é fácil, né? A família ocupa muito tempo. E nesses 10 anos aí de diácono, Uhum. como é que foi administrar isso? Família, renda que você falou que precisa ter para manter essa família, e a igreja. Conseguiu durante esse tempo? Teve algum momento que você achou que estava muito pesada a barra aí? Tem momentos, Gerson. Tem momentos que eu sempre lembro quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras para enfrentar o Monte Calvário, ser crucificado. Ele falou: Pai, se é possível, faça de mim esse cálice. Na nossa caminhada, na minha, na sua, de todo mundo, nós sempre vamos passar por momentos assim que, puxa vida, tá tenso o negócio. Acho que não é por aqui. Eu posso ter uma vida mais sossegada. Até porque você olha para o lado, aquela pessoa parece que não reza, não vai na igreja, mas parece que ela tem uma vida tão feliz, né? E essas comparações não é legal. Porque a gente não sabe o que passa pelo coração dos outros, né? Entendeu? Mas eu vejo assim, eu me perdi na pergunta que você fez, como é que é? Com relação a essa situação de você... Família, tal, né? tal. Então, E esses momentos até de dificuldades que você teve durante esses 10 anos. sim. Assim que eu me ordenei, em 2015, eu já saí da Oriente. 2016, por ali, mais ou menos, se eu não me engano. Porque daí também foi uma coisa de Deus também. Porque eu passei continuo servindo a empresa e sirvo agora a outros também, né, da cidade, com minha mão de obra. Eu continuo eu simplesmente só mudei o endereço. Saí daquele cantinho que eu estava no Oriente para um cantinho só meu, onde eu pude ter um leque de opções de trabalho, né? E hoje, se eu falar para você, quanto ao financeiro, por exemplo, eu só prosperei depois do diaconato. Certo. Depois do diaconato, só prosperei. Porque eu jamais imaginaria que eu hoje teria um ambiente próprio meu, uma loja humilde, simples, mas ali onde eu trabalho, desenvolvo meu trabalho, minha profissão, junto com meu filho. A minha esposa e minha filha faz a parte de bazar, por dizer assim, né? Que é a parte de atendimento, de venda, de vender. Então, quer dizer, consegui fazer com que minha família toda ficasse comigo, trabalhando no mesmo ambiente. E eu vejo que isso tudo é coisa de Deus. Não tem outra explicação. Tá certo. Zé Antônio, o diácono faz vários papéis na igreja. Sim. Ele não é o padre, mas muitas vezes ocupa o espaço do padre. Sim. Como é que é? O que você, como diácono, pode fazer? O que você faz? E o padre te ajuda? Como é que funciona isso aí na igreja? Assim, o diácono, ele é o chamado homem da palavra e da caridade. Então, ele é aquele que está ligado diretamente ao social da igreja. Por exemplo, aqui nós temos a comunidade São Francisco de Assis, né? Que está no território da paróquia Perpétuo Socorro, mas a gente tem uma ligação muito forte aqui. Tem uma própria Santa Clara, que também está lá na Perpétuo Socorro. Tem o Crisma, qual que hoje eu faço assessoria diocesana deles e aqui contribuo aqui. A Pastoral da Criança, que é uma pastoral dentro da Igreja Católica, que eu estou ligado diretamente à Pastoral da Criança. Então, eu faço um meio de campo entre a paróquia, o CAEP, o Conselho Econômico, e essas entidades. Muitas vezes eu preciso saber a necessidade, que às vezes o padre não dá conta de tudo, e trago até aqui. Tanto que eu sou, muitas vezes assim, entre aspas, um trazedor de problemas. Por quê? Porque o trazedor de problemas, trazedor, nem existe essa palavra, mas vamos inventar ela agora, para vocês compreenderem. Porque daí eu vou buscar as situações e vou levar. Como diácono também, Gerson, tem uma coisa muito interessante que acontece comigo. As pessoas às vezes me ligam perguntando assim: procede essa informação de que alguém precisa realmente de comida, precisa de fralda, precisa de não sei o quê, leite especial para filho? Quer dizer, aí eu tenho que ir na fonte, descobrir se realmente é isso, porque daí eles vão doar, porque o povo é bom. O povo é bom demais. O povo doa, só que o povo quer saber se de fato aquilo procede. E o diácono tem essa facilidade de estar... Tanto que, às vezes, quando eu peço alguma coisa assim, às vezes, quando eu tenho um grupinho de uns 10 amigos aí, né? Quando aperta alguma coisa lá no Cristo, quando aperta alguma coisa aqui ali, uma pessoa que precisa de uma ajuda, e eu não preciso nem explicar por que é.
Eu só contato, ó, estou apertado, preciso disso aqui. As pessoas nem perguntam por que é, Gerson. É incrível, chega emocionante, porque sabe que quando eu chamo para isso, muitos falam assim, tem uns que falam assim, eu não vou citar nome não, mas tem um camarada aqui, que ele tem uma mecânica, que ele fala assim para mim, rapaz, o que você precisar, porque o que você faz, nós não temos coragem de fazer. Então, o que é o dar, sei lá, eu não vou falar em valores, mas o valor que a pessoa dá é valores bons, sabe? Então, eu tenho essa facilidade de ter isso. Agora, essa é a parte da caridade. Aí tem a parte da palavra, que é, se o diácono ele está na celebração, é que nessa semana nós tivemos uma celebração aí que tinha 2 padres, né? O padre Rafael de Terra Boa e outro padre, amigo dele de São Paulo, que estava visitando e veio também participar aqui com a gente. E eu. Então, quer dizer, alguém me perguntou, mas vem cá, tinha 2 padres. O outro padre não tinha que proclamar o evangelho? Porque, hierarquicamente, o padre ele tá num grau acima do meu, por exemplo. 3 graus são 3 graus de ordenação, né? O episcopal, que é o bispo, presbiteral, que é o padre, e diaconal, que é o diácono, né? Então, aí eu falei, se o diácono, se tiver um diácono, seja numa basílica, parecida onde for, e tiver bispos e padres de todo tipo, se tiver 5 diáconos, ou 3 diáconos, ou 1 diácono, ele vai proclamar o evangelho. O diácono é a pessoa o homem da certa palavra, é o homem da palavra. Isso aí não é nem, eu não posso nem transferir isso para os outros, sabe? Quer dizer, se tiver, tem 10 padres ali, tem o diácono, é o diácono se que vai tiver 3 fazer... diáconos, 4 diáconos, eles entram num acordo. Quem vai proclamar? É os 3 que resolvem. Tá certo, entendeu? Tá certo. Aí serve o altar, né? Faz aquela preparação ali do altar, é ele que suspende o cálice junto com o padre na hora da consagração, depois da consagração, né? Que é o momento já vai partir para a distribuição da comunhão, né? Então, o diácono é esse. Ele não é aquele... Você usou um termo aí que eu quero lembrar. Você falou, a questão de tomar espaço. Isso cria muito conflito na diocese. Por exemplo, porque tem muitas vezes somos mal entendidos como diácono permanente, de, às vezes, em vez de ajudar, atrapalhar. Eu me preocupo muito com isso. Se você estiver na igreja, você vai perceber uma coisa. Quando eu estou com o padre ou com mais padres ali celebrando, eu estou sozinho como diácono, eu aproximo do altar, faço a minha parte e dou 3 ou 4 passos para trás. Porque quem tem que aparecer é o celebrante. E eu nunca fico colado com o padre o tempo todo. Nem devo fazer isso, né? Por quê? Porque você não pode atrapalhar, o diácono é para servir. Diácono significa serviço, vem do grego. Diácono, serviço. Então, você está ali para servir. Você tem que botar isso na sua cabeça e está tudo bem, sabe? E jamais, assim... por exemplo, eu vou assistir casamento, batizados, quando as pessoas me convidam para isso. Ou o padre me escala. Mas a preferência sempre é do padre. Mas se alguém vai... Eu tenho muita relação com a juventude, por causa do Jean e do próprio Ju, que ficou muita experiência para trás. E muitas pessoas hoje me convidam para assistir casamento, por causa da amizade. E aí o padre fala, não, você prefere o diácono... Não tem problema, o padre é muito resolvido nessa parte. E você e o padre, são resolvidos nisso aí, Bem, Zé? uma coisa que o padre Givanildo falou comigo no dia que ele chegou aqui, foi assim, diácono, você é bem resolvido? Perguntou para mim. Eu falei, eu sou bem resolvido. Eu entendi assim, bem resolvido, Gerson, é aquela pessoa assim, que ela se garante, vamos dizer assim, dentro daquilo que é a atribuição dela. Entendeu? Isso é muito importante. E sabedor até onde você pode pisar ali diante da situação. Então, jamais você pode tomar decisões que só quem toma é o padre. Você não pode interferir nisso, né? E a questão de ser querido, os padres entendem, porque, graças a Deus, ser querido numa comunidade. Já pensou se eu estou aqui e muitas pessoas não gostam do diácono por causa daquilo? Eu sei que a gente não é unânime, mas eu vejo assim, eu me sinto muito querido pela comunidade, muito mesmo, sabe? Assim, respeitado pelas pessoas. Então, isso para mim é suficiente. Eu não preciso estar passando além disso, sabe? Então, muitos me chamam para unção. Eu não posso dar unção do enfermo, porque a unção ela inclui o perdão dos pecados. E o diácono não pode. Coisas que eu não posso fazer é consagrar, por isso que a gente celebra a palavra e a Eucaristia. Com a Eucaristia não faz a celebração de missa só o padre, porque ali a derradeira ceia é feita memória pelas mãos do padre, e o diácono não pode fazer isso. E a unção e confissões, né?
Porque aí, mas a gente é autorizado a fazer uma bênção na ausência do padre, da pessoa que está em estado terminal. Essas coisas a gente vai fazer sempre. Zé Antônio, vamos falar aqui desse momento especial que nós estamos vivendo, né? Uhum. Nós somos abençoados por Nossa Senhora das Candeias, Perfeito. que é a padroeira do nosso município. Segunda-feira, dia 2, é o dia de Nossa Senhora das Candeias. E você, católico aqui, né, sempre participando da igreja. E, de repente, teve um momento lá na nossa paróquia que mudou a imagem. Nós Foi. tínhamos uma imagem de Nossa Senhora das Candeias e, de repente, trocaram a imagem. Uhum. Era uma santa que ficava de pé e hoje nós temos uma santa, né, a imagem de uma santa sentada com o menino Jesus no colo. Explica aí para quem está acompanhando a gente aqui o que aconteceu aí na história. Então, vagamente, eu tenho acompanhado a história da nossa imagem, porque no começo, em 1954, quando iniciou a evangelização desse local, né? Porque a nossa igreja ela foi fundada, por dizer assim, em 57, né? Como paróquia. 1957. Mas antes, em 54, já começou um movimento em torno de... Era muito complicado para ir em Campo Mourão, onde tinha as igrejas para casamento, batizado, porque os sacramentos, eles só acontecem dentro do templo. Por exemplo, um batizado você pode fazer ali, porque o batizado, às vezes, a pessoa está em estado de... A criança nasce com problema, pode correr risco de vida, né? Pode morrer. Então, é feito... mas naquela época... Então, era muito complicado. Imagina aqui para Campo Mourão. Então, volta e meia, tinha missa aqui. E isso foi se levando até 57, quando, de fato, veio como paróquia Nossa Senhora das Candeias. E, nesse período, eram os padres mais gaúchos que vinham para cá. E lá no sul, Nossa Senhora das Candeias é chamada Candelária. Na verdade, é Nossa Senhora da Freguesia de Candelária, algo assim. E eles, a princípio, colocaram esse nome, Nossa Senhora da Luz, que é Nossa Senhora das Candeias. Candeia significa luz, clarear e tal, né? E é a imagem de Nossa Senhora em pé como Nossa Senhora das Graças, como Nossa Senhora de Fátima, que ela é em pé, né? Mas só com a criança no colo. E aí, com a vinda do padre Luiz de Paoli, 77, se eu não me engano, 77, se eu não me engano. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Ele aí foi colocado, então... Já vinha uma ideia de Candeias um pouco antes, porque começou a aparecer aqui alguns padres mineiros, nordestinos, e nessa parte do Brasil daqui para cima, Nossa Senhora é Candeias, e para baixo é Candelária. Aí se optou por ficar Nossa Senhora das Candeias, como é hoje, ela sentada. Então a diferença só é essa, porque Maria é a mesma. É a mesma Maria são vários títulos, a gente sabe bem disso, mas é uma só mãe, né? Então, desde aquela que recebeu o anúncio que gerou Jesus ali no presépio, que estava aos pés da cruz, Maria das Dores, é a mesma Maria. Ela muda o título de acordo com o local onde ela aparece, porque ela aparece naqueles locais. Então, a partir daí, adotou-se que é a mesma Nossa Senhora Candelária e Candeias, só que a Candelária ela é caracterizada por ela ser uma imagem da Nossa Senhora em pé. E a Candeias ela é sentada com Jesus no colo. Interessante, né? E foi o padre Ivan que mudou ali. O padre Ivan, ele é muito estudioso. E ele estuda, ele fala sempre assim, o padre, quando ele chega no lugar, ele tem que estudar a história da paróquia. Inclusive, ele está na paróquia Menino Jesus, lá em Foz do Iguaçu, que também é comemorado no dia 2 de fevereiro também. Porque o dia 2 de fevereiro, ele é o dia da apresentação do Menino Jesus no templo. É o dia que Nossa Senhora faz o caminho até o templo para a sua purificação, porque era uma tradição mosaica, uma tradição antiga, né, dos judeus, e leva o menino para ser circuncidado. Então, por isso que o Menino Jesus, ele é festejado no dia 2, por causa da apresentação dele no templo, Simeão, Ana, né, aquela coisa toda, e Nossa Senhora é aquela que conduziu ele. Então, é por aí. O Zé Antônio, nessa celebração agora, nós estamos tendo aí essa novena, né? Começou na semana passada, vai até segunda-feira com encerramento. Como é que você sente esse momento da participação da comunidade? Como é que você vê a comunidade de Goiuerê em volta também dessa padroeira, dessa devoção à Nossa Senhora? O povo brasileiro, acho que por herança portuguesa, espanhola, né, eles são muito devotos. Tanto que chega a confundir
a devoção com a adoração, com a fé. Eu tive a oportunidade de algumas vezes, eu sempre vou no Juazeiro, quando está minhas origens, meus pais, os pais da Luzia, né? E você vai lá naquelas várias igrejas que tem lá, porque o Juazeiro tem igreja para todo lado lá, sabe? E aí você percebe as pessoas entrando na igreja com um chapéu de palha na cabeça, com uma enxada nas costas, pagando promessa. A missa está acontecendo. A missa é o principal na nossa vida. Mas as pessoas, elas vão nos santos, todos os santos, beijam o pé do santo, fazem, sabe? Aí onde confundem-se com adoração. É uma veneração que eles têm, que criou-se. Sabe? Nós temos essa veneração aqui, só que, graças a Deus, aqui na nossa comunidade, as pessoas já estão bem instruídas, elas não confundem a devoção com a adoração, com a importância litúrgica de cada momento. Mas, Gerson, quando se trata de Nossa Senhora, o povo, tem gente que nunca vai à igreja. Ele só vai na igreja quarta-feira de cinzas, que dá bastante gente, sexta-feira santa. Mas quando chega uma novena de Nossa Senhora, eles se voltam de uma maneira tão fervorosa, justamente por aquilo que eu te falei agora há pouco, sobre a devoção mariana. Porque a gente confia na intercessão de Nossa Senhora. Nós somos como aqueles filhos assim. Sabe aquele negócio que você chega em casa e fez uma arte, e você sabe que o pai vai te castigar, Aí você vai pela mãe, né? Você chega na mãe e fala, mamãe, olha, maneira lá com o papai, maneira lá, né? Entendeu? Aí vai lá e maneira. Da mesma forma, Nossa Senhora é essa que faz isso. Então, as pessoas têm isso. Você viu o terço sertanejo, foi antes de começar a novena, um dia antes, né? Porque a novena são nove missas, né? Então, o terço sertanejo foi fora dessas 9 missas. Foi uma abertura, mas não era a novena ainda, né? Como a igreja estava cheia de gente. Porque o povo gosta daquela coisa da música que retrata o mistério que vai ser contemplado, a reflexão que é feita. Eu tive a honra de poder fazer essa reflexão de cada mistério, que foi numa sexta-feira, que eram os mistérios dolorosos, entendeu? Da presença mariana. Então, o povo, eles gostam, eles têm essa devoção que é muito especial a Nossa Senhora. E quando chega a novena, então, aí pronto, você vê. Todos os dias a igreja está cheia. Hoje nós estamos já no 5º dia, nós estamos já... Caminhando já para o final. Já sétimo, exatamente. Zé Antônio, e nós teremos na segunda-feira a presença do nosso bispo, né? Sim. E nós tivemos agora há pouco tempo aí uma mudança do bispo, né? O nosso bispo Dom Bruno foi para Ponta Grossa, aí veio o padre... Que era de lá, se ordenou bispo e veio para cá. Como é que está sendo essa ligação com o novo bispo aí? O diácono tem um contato direto também com o bispo? Temos. Na verdade, o diácono, Gerson, ele é do bispo. Ele não é do padre da paróquia que ele pertence. Por exemplo, se o bispo hoje me pedir para ir trabalhar em outra paróquia aqui da diocese, que estiver faltando alguém lá, e claro que eu tenho que ter disponibilidade para isso também, possibilidade, a gente vai. Eu tenho atendido várias outras paróquias, várias sabe? Paróquias, fim de semana, né? Mas é um chamado do padre, mas o padre... ele está em comunhão com o bispo e o bispo permite que faça isso. Então, a gente vai. Mas a gente é do bispo. E o bispo, ele tem uma relação muito forte com os diáconos, esse bispo que veio. Porque ele vem de uma diocese, lá de Ponta Grossa, onde ele era pároco, e lá tem muitos diáconos. Eu não vou falar um número, mas eu sei que passa de 100. Aqui na diocese de Cambarão nós temos 25, 26, entendeu? Contando com os antigos, né? Então, ele tem uma proximidade, ele sabe lidar bem com os diáconos, sabe? Tanto que ele já teve reunião com a gente, ele teve uma formação que é raríssimo um bispo ficar 2 dias cravado, no sábado e domingo, com formação de diácono. Geralmente tem um formador que é um padre assessor, né? Mas ele fez questão de ficar com a gente. E ele é um bispo jovem, né? 49 anos. E ele tem uma, assim, ele só não é aquele que a gente fala assim, onipresente, né? Mas ele é capaz de estar em Paraná do Oeste hoje, em Barbosa vai já amanhã, ou no mesmo dia no lugar, à noite no outro. Ele tem muita saúde para isso, e que Deus dê muita saúde para o nosso bispo por conta disso. Então ele é muito eclético, sabe? Muito bom esse bispo aí. Legal. Zé Antônio, nós já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Acho que foram palavras importantes aí que você falou, da sua fé, da sua devoção à Nossa Senhora e também para a igreja, né? Eu acho que você tem um papel fundamental aqui na nossa comunidade. Você é uma pessoa simples, é uma pessoa do povo, escolhida pelo povo para ser
o nosso diácono, e a gente fica muito feliz. Eu, particularmente, tenho... né, eu sou muito feliz porque, além de tudo, o diácono é meu amigo. Graças a Deus. Então, nos ajuda muito, nos facilita muito. E quando a gente tem problema, a gente vai lá falar com o Zé Antônio de vez em quando, né? Tem muita gente, Gerson, graças a Então, Deus. a gente fica muito feliz. E eu quero deixar aqui, né, então, os nossos microfones aqui à sua disposição. Antes, uma pergunta que eu lembrei aqui. E fizeram para mim, pergunta para o Zé Antônio quanto que ganha o diácono. Ganha bem, Zé Antônio? Ganha bem, Gerson. Ganha bem. Muitas graças. Muitas graças. Muita coisa boa na vida, né? A gente tem... A gente não tem prejuízo. Mas trabalha como... Porque o nosso vínculo não tem vínculo empregatício nenhum. Certo. É um serviço prestado, como eu prestava como leigo antes, né? Eu continuo prestando como diácono. Com a diferença de que um ordenado ele pode abençoar pessoas, ele pode... Isso que é grandioso. Isso de visitei uma casa aí, fui fazer a bênção de uma residência nova, e estava tendo já uma festinha lá, porque de inauguração, foi no dia que a pessoa mudou. E aí eu estava falando que, para mim não me custa nada eu ir fazer uma bênção, porque é só palavra. Eu posso ir sem nada na mão. Eu vou levar a palavra de Deus, eu levo a minha estola, né, que me diz que eu estou ali servindo ao Senhor. E aí o rapaz ainda brincou, falou assim, só gasta lábia, o menino brincou, né? E é bem isso. Então, a gente, é tão bom, Gerson, você saber que você carrega algo em você, que você não precisa de muita coisa. Você vai lá e leva a palavra para as pessoas. Jesus falou isso no começo, né? Falou, quando você for servir, quando for sair em missão, não precisa levar 2 camisas, não leva nada. Leva o teu saber, leva o teu carisma, leva a tua essência para as pessoas. Então, é isso que eu tenho tentado fazer. No começo, só por curiosidade, eu ia fazer bênção nos locais, eu com o maior medo do mundo. Porque você quer apresentar coisas boas, você quer... Rapaz, não precisa de tudo isso. Basta que nós estamos fazendo aqui, ó. É uma conversa formal, tranquila, falar de um Deus que nos ama, que nos quer bem, um Deus que é nele que nós vivemos, nos movemos, existimos. Eu sempre uso esse versículo que está em Atos dos Apóstolos, que é de São Lucas que escreveu. É nele que nós vivemos. Se isso nos basta, sabe? E é claro, nós temos que desenvolver, encher talhas, trabalhar, dar sustentação para a nossa casa, para a nossa família, entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Mas não há uma preocupação assim com ganho financeiro, porque se eu vou servir uma paróquia, eles pagam a minha despesa, sabe? Se eu vou fazer um curso, a paróquia paga a minha despesa. Então, quer dizer, e aquilo não muda nada na minha vida e está tudo certo. Tá certo. Zé, parabéns pelo teu trabalho, 10 anos aí de diácono, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa e que essa nossa conversa aqui sirva de inspiração para algumas pessoas que são católicos, né? Que de repente vê também na pessoa do Zé Antônio um exemplo para a gente seguir aí. Muito obrigado e até a próxima, Zé. Obrigado, Gerson. Deus abençoe, tá? Um abraço para você também que nos acompanhou aqui pelo Gerson Convida, o podcast aqui que a gente apresenta todas as semanas. Não deixe de compartilhar esse vídeo, divulgue aí entre seus amigos, dê o seu like e até a próxima.